Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora, é a hora. E a gente vai conversar agora um pouco sobre Estados Unidos e Donald Trump. Como é que estão aí as pessoas aí na live? Vamos ver. É o seguinte, gente, eu venho conversando com vocês porque é bem importante para a gente verificar o que está acontecendo aqui, né, nos Estados Unidos e também com relação ao Brasil. É bem importante porque enfim, é de praxe que a gente possa fazer uma comparação Brasil-Estados Unidos. É bem normal que isso aconteça. E, ao mesmo tempo, também a gente tem que observar a situação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que logo, logo vai atingir o Brasil. E eu ando vendo muitas notícias e comparando as notícias americanas aqui, e tem bastante coisa para a gente contar, mas eu vou falar uma coisa que é mais particular dessa família que está no governo, né, que é a família do Donald Trump. Donald Trump tem uma sobrinha aqui na foto que vocês estão vendo, ela é uma pessoa aguerrida, é contra o governo do Donald Trump, ela tem um canal aqui no YouTube, Mary Trump Media, que fala exatamente contra as fake news de Donald Trump, colocando em jogo a sua família, mas ao mesmo tempo ela coloca a verdade e mostra o outro lado, né, de Donald Trump, que é muito fácil a gente ver só o lado que ele apresenta, mas tem um lado obscuro dele e dark da família, e ela colocou isso na roda. Para contar um pouquinho sobre ela, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre a biografia dela, para depois a gente colocar um react do vídeo que eu fiz para vocês, especialmente em português, para a gente poder falar do que ela fala do tio dela. Mas só um pouquinho aqui que eu vou colocar para vocês, compartilhar um pouco da Wikipedia dela, para mostrar para vocês o seguinte. Eu botei em português, né? Lógico que a biografia dela não está em português, então eu coloquei pelo Google Tradutor. Ela é filha do filho mais velho, irmão do Donald Trump, né? Ela conta muitas vezes, né? Várias vezes, por sinal, ela conta sobre as brigas que a família teve em torno dos irmãos do Donald Trump, principalmente desse irmão mais velho que era rechaçado pelo pai. E o pai, como a gente sabe, era um alemão que veio migrar nos Estados Unidos, virou um bilionário das empresas de construção, empresas imobiliárias aqui. E ele sempre teve uma preferência pelo Donald e sempre um rechaço com o pai dela. O pai dela se entregou para o alcoolismo e vários outros problemas, mas porque o pai dela não seguiu as ordens da família, né? Principalmente porque o pai do Donald Trump, que era um narcisista, né? Ele jogava um filho contra o outro. Então, o Donald Trump se sobressaía, se mostrando mais eficiente, e isso ele sempre fez com relação ao pai. E ela conta também uma outra coisa interessante nesse livro que ela fez aqui, Too Much and Never Enough, que é Demais e Nunca Suficiente, exatamente. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês verem. Exatamente. Só um segundinho. Deixa eu remover esse aqui, vou botar outro na outra parte, porque tem que colocar uma coisa por coisa, né? Então. Então. E aí eu tenho que stop screen, tarará. E colocando aqui. Sharezinho aqui, Too Much Never Enough. Exatamente o livro que ela escreveu, falando sobre a biografia da família e de Donald Trump com relação à família. É um livro que eu recomendo, eu li. Eu tenho um review aqui, eu vou deixar nos cards sobre o livro, que eu fiz no primeiro mandato do Donald Trump, né? No finalzinho, né? Que houve esse livro e toda aquela polêmica com ela. Ela é pouco divulgada, né? Porque ela é o lado que apresenta a verdade da família, né? Então, isso aí, como a gente sabe, né? Como a Heloísa de Carvalho com o pai dela, né, o Olavo, era a mesma coisa, sabe? É uma dissidência, mas é que ao mesmo tempo vê a verdade e conta sobre os algozes da família, né, os manipuladores da família. Então, é mais ou menos que eu vejo por esse viés, né? Mas a Mary é bem interessante porque ela é uma psicóloga clínica e ela também avalia ele o lado psicológico. E é bem interessante a gente notar realmente o que ela fala com né,
concatenua, vamos dizer assim, com tudo que ele faz. Então, meio que a gente, né, a gente faz os checks e realmente a personalidade dele é narcisista, que ele gosta que todo mundo bajule ele, ele não aceita não como resposta, e com os anos todos que ele, né, viveu a isso, com muita adulação, hoje ele chega na presidência, ele não tem adulação o tempo inteiro, né? Ele tem críticas também, e isso faz com que ele fique com muita raiva, né? Coisa que ele já não tinha tanta, agora ele tem porque está sendo criticado. Ao mesmo tempo, esse livro é interessante porque ele fornece a dinâmica privilegiada da família que ela teve, porque ela ficou por dentro da família, apesar dela ter pouca convivência direta com o Donald, assim, eventuais encontros familiares e com o avô, mas ela sabe muito bem descrever os avós dela e tudo mais. E como aqui diz, né, a visão privilegiada e revela detalhes sobre transações financeiras, incluindo o trabalho, né, com fonte anônima que revelou suspeita de fraude fiscal do tio. E essa fraude fiscal que ele foi indiciado e não paga por esses crimes. Até agora ele tem as 30 e tantos crimes dele que não foram pagos. Infelizmente, agora como ele está na presidência e esses crimes caíram, então ele não vai ser pego de novo nas fraudes deles milionárias. Então o dinheiro que ele pegou do governo ele não vai devolver, que são milhões, né? Enfim, como eu falei, né, ela é uma psicóloga clínica e filha do Fred Trump Jr. Ele tem o nome do próprio pai, engraçado, porque ele tem o nome do próprio pai Donald Trump, e ele é rechaçado pelo próprio pai, né, como um inútil, né, e tal. Então, enfim, ela tem muitos detalhes, assim, que ele morreu super jovem aqui, ó, diz que o pai morreu com 42 anos, em 81, morreu desgostoso com a família. Para quem viu o filme sobre o Donald Trump, esse filme que está na Amazon Prime, se eu não me engano, ele é muito bom, porque ele justamente fala sobre essa parte, qual foi a reação do Donald Trump quando o irmão dele morreu, né? Qual foi o choque, se ele teve choque ou não. Porque by proxy, digamos assim, ele copiava tudo que o pai fazia. Então, se o pai rejeitava o irmão, ele também rejeitava o irmão. Se o pai queria que ele fosse um cara astuto, que tirasse dinheiro nas negociações, sempre vantagens, ele fazia, e tudo para agradar o próprio pai. Então, o Donald Trump, ele realmente ele realmente assim foi uma, digamos, uma peça usada pelo pai, que possivelmente, como diz a Mary, tem traços narcisistas que fazia com que um filho ficasse contra o outro. É muito comum isso em famílias que têm pais narcisistas, mães e pais que fazem isso. Nunca é bom, nunca digamos assim, nunca é absoluto, nunca é, não elogia esse filho, só denigre esse filho, diz que é pouco que ele faz, enquanto que o outro é maravilhoso, é tudo de bom e o outro é tudo de ruim, né? Isso acontece em muitas famílias, infelizmente. Mas assim, o que ela fala, enfim, morreu pobre o pai dela, ela fala, e enquanto que ele trabalhava para o pai, mas ele não conseguiu florescer, né? Porque a estima dele era muito baixa. E o termo do livro dela, quando ela fala too much never enough, porque é o seguinte, como o Donald Trump foi treinado para jamais perder um centavo em cada dinheiro, em cada negociação que ele fazia, ele não podia perder um dinheiro, um cent, como ela fala. Então, criou-se uma obsessão que mesmo que ele vá fazer coisas muito baixas, ele vai conseguir aquilo que ele precisa financeiramente. Ou seja, agora com as tarifas ele está mostrando isso, né? Ele está mostrando que ele acha que ele é um bom negociador e está usando os métodos de negociação dele. Infelizmente, isso é uma coisa que criou-se uma espécie de neurose familiar, né? Quando o dinheiro ele é absoluto, né? Que você se perder um centavo, como diz a Mary, o Trump se perder um centavo, ele acha que a estima dele vai para baixo, que ele vai ficar muito mal. Ele não quer ter uma perda sequer. E isso é bem comum em pessoas que têm esse transtorno que ela fala, né, narcisista, psicopata, etc e tal. E esse livro é interessante se vocês lerem, porque ele conta bem em detalhe a questão familiar e como isso implica na política de Donald Trump, né? Vamos agora tirar aqui o vídeo, essa parte aqui. E vamos agora
mostrar para vocês, eu peguei um vídeo muito legal que ela fez, sobre o que rolou essa semana, né, com a Associated Press, que é um jornal americano, e também, quais são as outras notícias que eu vou passar para vocês das perdas que ele está tendo essa semana e ganhos, né? Porque ele tem essa coisa de ter que estar sempre ganhando, e não é bem assim. Essa semana começou bem ruim para ele, não teve tantos ganhos assim, e eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou botar o vídeo aqui para vocês só um pouquinho, vou remover este. Tem que parar aqui. Vamos lá. Share screen. Vamos lá. Acredito que é esse, sim. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo eu gravei e botei inteligência artificial em português para a gente poder entender melhor o que ela fala e tudo mais. Espero que esteja bom, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, me perguntem depois, para a gente conversar sobre esse assunto. Deixa eu organizar aqui se tá certinho. Okay, acho que é melhor assim. Ok. Ou até assim. Melhor até assim, mas acho que eu vou botar assim. Tá bom. Vamos fazer o play aqui pra gente ouvir. Vamos lá. Uhum. Gente, ele expulsou jornalistas da Associated Press por causa dessa história de não colocarem no jornal e não aceitarem essa demanda do Trump de chamar o Golfo da América. Ele botou Golfo da América e tinha que colocar Golfo da América, eles não aceitaram. Então, enfim, né, uma sandice dele e ele brigou com eles. Uhum, isso mesmo. Uhum, sim, ok, sim.
É isso, gente. Muitas pessoas compraram aqui a camiseta Eu amo o Golfo do México e tudo mais só para ir contra essa sandice dele. Em vez de resolver problemas reais, ele tem sempre esse subterfúgio de querer dar nome a coisas, a inventar coisas que não tem nenhum sentido, que tem sentido só para, enfim, para esse poderzinho dele, né? Esse podre poder dele. Uma outra história agora. Seguinte, gente, em 89 rolou um caso aqui, eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho que eu vou tirar aqui enfim, só rapidinho aqui. Contar para vocês um assunto que chocou aqui os Estados Unidos na década de 90. Comecinho da década de 90, final, houve um estupro de uma moça no Central Park. E meninos latinos e negros, eles foram acusados, menores de idade, né? Desse fato. E o Donald Trump falou no New York Times, se eu não me engano, que deveria voltar a pena de morte para eles, que eles são acusados, enquanto que na realidade isso não é a verdade, entendeu? Isso não é a verdade. O que aconteceu é que ele só replicou o racismo dele, né? Então, esse juiz, e aqui que eu vou mostrar para vocês, esse juiz, aqui, ó, Judge Refuse, esse, aqui, gente. Juiz recusa rejeitar o caso de difamação do Central Park contra o presidente, né, Central Park 5 contra o presidente Trump, que na época eles eram jovens, né, eram todos quase, acho que todos eram menores de idade, estavam só brincando perto do lugar, matando aula, coisa do tipo, vagueando, e a polícia acusou eles sem prova nenhuma. Tem até no Netflix, tem o documentário, se vocês puderem ver, e o Donald Trump falou mesmo na mídia contra eles, e enfim, jogou todo o sistema contra eles, com o privilégio branco dele. E aqui na coluna da Associated Press, Associated Press aqui que eu botei, né, tá aqui comentando, né, o Mark Levy, esse repórter, né, eu botei em português pra gente ler, né, juiz federal rejeitou a tentativa do presidente rejeitar a ação de difamação movida contra ele, homens anteriormente conhecidos como os 5 do Central Park, que foram exonerados após passarem mais de uma década na prisão. Eles ainda foram presos uma década por estupro, né, em espancamento de uma mulher que estava correndo no Central Park. Tinha muitos casos que aconteciam em agressão contra mulheres no Central Park, ainda era perigoso, até hoje não é muito confiável, mas naquele tempo era bem pior. Então, acusadas, esses meninos, prenderam esses meninos por 10 anos, e o Donald Trump fomentou muito a mídia sobre isso. Então, a juíza distrital dos Estados Unidos, Wendy Bittlestone, da Filadélfia, ela então negou o pedido de arquivamento feito por Trump em uma breve ordem na noite da quinta-feira. Esses 5 homens processaram o Trump no meio da campanha eleitoral, agora, no outono passado, acusando-o de fazer declarações falsas e difamatórias. E realmente foram falsas e difamatórias, tá? Inclusive foi no debate com a Kamala Harris, que agora a gente vai botar aqui, que ela explica sobre isso aí. É um assunto bem complexo e que realmente mexeu com vidas. E, sinceramente, assim, eu acho que o Donald Trump tem que pagar por esse crime, sabe? Não é porque ele é o presidente agora que ele vai mudar a opinião das pessoas e acusar pessoas, entende? De crimes que eles não fizeram, né? Eles são inocentes. Foi um caso que pegaram aleatório, né, de meninos que estavam só brincando e, enfim, muito triste o que ele fez, triste demais. Enfim, eu espero que ele pague por isso, apesar que ele tá na presidência, tem uma certa imunidade, né, e a gente sabe que isso aí é fato, né? É muito difícil que ele perca a imunidade dele e vá cumprir uma penalidade, até porque ele ficou ileso, né? Das 30 e tantas indiciamentos dele, né? De culpabilidade, de corrupção e de tantos outros crimes, né? De uso de dinheiro campanha, etc, etc.
É bastante chocante, é bastante preocupante. Eu acho assim, se a política aqui nos Estados Unidos não mudar, é muito ruim que isso vai ser um reflexo no mundo, né. Então, eu tenho dessas, essa é a minha preocupação, sabe. Que isso pode acontecer no mundo todo, inclusive no Brasil, né. Vamos ver aqui que ela vai falar desse caso dos meninos e da juíza, qual foi o veredito, temporário. Exato. Exatamente. Exatamente. Esse documento aqui, depois vocês olhem aqui, Bring Back the Death Penalty, Bring Back Our Policy. É um artigo que o Trump escreveu sobre o caso dos meninos, acusando eles de forma autoritária, irracional, preconceituosa. Ele sempre foi preconceituoso, né? Inclusive, eles não queriam aceitar negros e latinos no seu sistema imobiliário, né? Nos apartamentos que eles vendiam, alugavam, etc. A família nunca teve noção de que esse privilégio branco deles ia poder estragar com tantas vidas, né? Esse poderzinho dele. Essa história que ele não é racista, ele é super racista, tá? Só para dizer, por isso que ele apoia tantos neonazis aqui. Vamos lá. Uhum. Exato. Muito, muito ruim isso. Bem vergonhoso isso. Muito vergonhoso. Bem, não eram bem inocentes. Tá. Hum, totalmente. Sim. Ó, uhum. Não é suficiente porque eles sofreram. Hum, compartilhem aqui também. Exato. É. Vamos seguir o canal dela. Uhum. É. É. Hum, exato.
Tantas mentiras, Donald Trump, você vai pagar. Exato. Exatamente. É uma coisa abjeta isso que aconteceu, uma coisa extremamente abjeta, porque ele foi retirado, né, não sei se vocês viram, o vídeo, eu até vou mostrar para vocês aqui, ele foi retirado, do campus e, enfim, foi um escândalo que aconteceu, vou botar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Uhum. Uhum. Aqui, deixa eu ver aqui no YouTube, Watch. Só um pouquinho. Ok, vou colocar aqui para vocês assistirem. Foi terrível, eles entraram dentro da universidade, onde os estudantes, né, no abrigo de estudantes da Universidade de Colômbia, inclusive meu irmão estudou na Colômbia e também ficou numa dessas. É horrível de ver, deixa eu só botar aqui, e sinceramente, assim, terrível, 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 terrível. What? You're going to be under arrest. So turn around, turn around, turn around, turn around, turn around. Okay, Stop resisting, stop resisting. Resistindo, ok? Ok, ele não tá resistindo, ele está me entregando o telefone. Ok, entendi, ele não tá resistindo ao seu braço. Não há tradução para essa palavra que você está tentando usar. Venha conosco, eu não tô indo com você. Vocês realmente não precisam estar fazendo tudo isso. É a mulher dele falando. Desculpe, não foi possível traduzir o texto fornecido, pois não segue uma estrutura ou sentido compreensível em inglês. Eles não Posso estão ajudar conseguindo. com alguma outra tradução? Algemos eles e... Vou deixar em original agora para vocês, né? Por que eles estão prendendo o rapaz? Deixa aqui em original. What? You're going to be under arrest. So turn around, turn around, turn around, turn around, turn around. Okay, Stop let's resisting, not. stop resisting. Okay, he's not resisting. He's giving me his phone. Okay, he's not. I understand. He's not resisting. Put your arm Like, There's no need for this. Don't worry about it. You're going to have to come with us. Don't worry about it. I'm coming with you, don't worry. No one's resisting, no one's getting worked up. you guys really don't need to be doing all of that. It's fine, it's fine. Maybe it's fine. حبيبي كيف بدي اتصل فيك؟ Take Amy. Call Amy. She'll be Okay. Hi Amy. Ela tá grávida de 8 I meses. handcuffed him and took him. I don't know what to do. Ela disse que não sabe o que fazer. Okay. Do nada, Then what assim. should I do? I don't know. Totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Noor. Let me ask. Can we get a name, please? Can we get your name? I understand the lawyer is asking for your name. Go over there. No, we don't give our name. The lawyer's asking for your name. He's saying they don't give their names. Oh, yeah, that's right. They'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. I'm sorry, can you repeat that? They'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. She said they're taking him to 26 Federal Plaza. Can you please specify what agency is taking him, please? Excuse me. They're not talking to me. I don't know. I don't know. Excuse me. The lawyer would like to speak to somebody. Oh my god, they're literally like running away from me.
Ai, meu Deus, ele foi deportado? Não, ainda não, mas ele tá quase prestes a ser deportado de uma forma totalmente abjeta, inconstitucional, e é triste de ver. É triste de ver porque realmente isso aí não tem nome, né? A situação dele tá bem ruim. Inclusive, eu estava até aqui, deixa eu até botar aqui sobre a história, não sei se eu coloquei aqui a história. O ativista, a situação dele, né? Não tá sendo fácil, porque é um viés de escolha, né? Eles não escolhem outras pautas para deportação, eles escolhem só as pautas que interessam, né? E assim, é complicado, né? Então tá aqui, ó, gente. Esse ativista, né, o Khalil Mahmoud, da Universidade de Colômbia, né, pode ser deportado, decide juiz da imigração. Aqui na Associated Express, até eu tô nervosa aqui, Press, tá falando sobre isso, que ele tá preso na Louisiana, né, nesse prédio de detenção máxima do ICE, né, então, para ser deportado, ele é um rapaz que estudava aqui, casado com uma americana, com um green card, ou seja, ele está legalizado, e ele foi um dos organizadores de manifestações em acampamentos na frente da universidade contra o genocídio da Palestina. Então, isso aí mexeu com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo é o direito dele, né, de se expressar e expressar por uma causa justa que ele estava fazendo. Ele não fazia mal a ninguém. Enfim, isso é uma prisão ideológica. A gente sabe que a extrema-direita tem uma ideologia. Vamos então ler a notícia aqui, né? Ele estudava pós-graduação na Colômbia, uma universidade de renome aqui, né? Ele pode ser forçado a sair do país por representar um risco à segurança nacional, decidiu um juiz de imigração da Louisiana na sexta-feira. Eles estão acusando ele a ser ligados com Hamas, etc. E não tem nada a ver. Ele não é, ele é só um estudante, como qualquer um. Eu sou uma estudante também, fui, né? Estudante da Harvard. Pessoas estudam, e eu conheço várias pessoas que estudam e se manifestam, judeus, árabes, palestinos, todo mundo, né? Qualquer etnia se manifesta pela causa palestina. E, enfim, isso aí é bastante chocante e é de um viés ideológico, a gente sabe, né? E a alegação do governo que a presença do Khalil no ZEUA representava consequências potencialmente sérias para a política externa. Satisfez os requisitos para a deportação, disse o juiz de imigração Jamie Commons em audiência em Jena. Ou seja, aqui é o Centro de Processamento de Imigração na Louisiana. Aqui é o ICE, né, na foto. É o seguinte, gente, eu com certeza, assim, com certeza eu vejo isso é um disparate com a Constituição americana, com os direitos das liberdades, e você não está fazendo mal a ninguém, ao contrário de outros que ficam fazendo manifestações neonazi contra grupos minoritários e, enfim, racistas, e tem livre arbítrio e nem por isso são deportados. Dentre outras pautas mais aberrantes, né? Disse que o juiz ainda, o Commons, falou que disse que o governo havia estabelecido por evidências claras e convincentes o que ele é removível. Convincentes e claras. Ele vai ter um filho americano, né? Porque o filho dele vai nascer aqui. Enfim, é uma coisa tão desumana que está acontecendo, e ele virou uma espécie de representante de todos que estão injustamente sendo deportados ou em iminência de deportação. A gente viu um caso agora essa semana de um salvadorenho, eu acho que eu falei ontem, que o juiz da Suprema Corte disse que é inconstitucional mandar ele de volta porque ele foi para El Salvador de forma a não cumprir os requisitos, né? Eles quiseram deportar esse cidadão e agora ele está voltando, ou seja, a lei pode regredir também, e se chegar à Suprema Corte, eu acho que deve seguir por essas instâncias, porque o caso do Mahmoud tá bem midiático e tá assustando bastante os juristas aqui, né? Ele não tem direitos humanos, não tem nada nesse país, e mostra realmente como os Estados Unidos agem. É uma coisa muito, muito ruim. E aqui
Portanto, aqui, ó. Após a audiência, o Tribunal de Imigração, o advogado dele, Vanderhout, disse a um juiz federal de New Jersey que Khalil apelará ao Conselho de Apelações e Imigração dentro de algumas semanas, ou seja, esse processo ainda vai se desdobrar para várias semanas. Portanto, nada vai acontecer rapidamente, até porque essa atitude que eles estão tomando está indo para trás, né? Como o caso desse cara do El Salvador, eles têm que trazer de volta para cá. Então, isso vai acontecer um volume de muitas injustiças que vão ter que ser retroagidas, né? De pessoas ter que voltar e até acho que muitos vão voltar, até mesmo quando mudar a presidência, se um dia mudar, né, para um outro presidente. Então, isso aí vai parar num limbo complicado, né? Ou seja, já é uma perda para o Donald Trump, porque ele queria já fazer isso logo e ele não vai conseguir, né? Com esse viés ideológico dele racista. É claro que o que testemunhamos hoje é que nenhum desses princípios estava presente hoje ou em todo o processo, acrescentou. É exatamente por isso que o governo Trump me enviou ao tribunal, a 1.600 quilômetros de distância da minha família. Eles estão fazendo essa pressão contra ele para dar um recado, né, de que eles só vão deixar os deles neonazis agirem, né, enquanto que o pessoal que está lutando por causas nobres, não, né. Isso é um ataque às minorias, é um ataque à população negra. A gente viu, Donald Trump não gosta dos negros, dos latinos, o LGBTQIA+, AP+. Enfim, gente, é um retrocesso total, uma agenda total e radical. Isso aí é bastante assustador. Mas, graças a Deus, tem juízes que são idiotas e tem outros juízes que são racionais e esses é que vão vencer, né? Os que são ideologicamente alinhados com Trump, eles vão perdendo força a cada dia, e a gente está vendo isso, né? Com a Associated Press ganhando aqui, ele não conseguindo tirar a anulação de pedidos de ressarcimento dos garotos de 1989 também. Então, a justiça aqui está agindo, é o único entrave que ele tem, que ele não consegue mudar, que o Donald Trump não consegue mudar, é o sistema judiciário que ele gostaria de tirar, remover, né? Que fosse só ele mandar como um rei todo-poderoso. É uma coisa assim absurda. Coisa absurda. Absurda. Vamos continuar aqui, que eu tô falando até demais, mas é isso mesmo, eu tenho que fazer um react, né? Um canal de react. Se quiser ver todo o vídeo completinho dela, tem no canal dela. Enfim, vocês podem botar lá a legenda e assistir, mas aqui vai ter react, tá? Vamos ver que eu tô agora com sem volume. Agora deu? Deu. Vamos lá. Ó. Uhum. Ele colocou na rede social dele. Sim. É, bem isso. Bem errado, sim. É isso aí. Bem complicado isso aí. Totalmente. É totalmente contra o regime. Uhum. Vamos lá. Bem problemático. Perigoso isso.
Muito perigoso. Totalmente abusado. Totalmente. Vamos lá. Sim. Quem é pai? Sim. Sim. Aí que tá. Gente, isso que é mais, não digo nem que é mais ridículo, ou que é mais o que seja, né? Porque isso aí é totalmente ultrajante. Realmente existe aqui manifestações abertas e declaradas de neonazi falando coisas absurdas e os judeus ficam calados. São contra só os protestos contra o genocídio. Então, ele, no caso, o Donald Trump está só perseguindo manifestações pró-Palestina, mas não as manifestações neonazis fazendo apologias ao crime de morte aos negros e judeus, tá bom? É aí que a gente vai chegar. Qual é a liberdade da fala? Qual é a liberdade, teu direito de liberdade de expressão? Até onde vai essa liberdade de expressão? Mas se não vale para quem faz o protesto, que é legítimo, então também não vai fazer um protesto que é racista, né? Por isso que tem uma agenda. Isso tem uma agenda e não está seguindo a Constituição. Se a Constituição é tão aberta, livre expressão e tudo mais, como que isso ocorre? Né? A gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Vamos lá. É. Nazi, sim. Sim, exatamente. 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 É, lógico que é. É, totalmente. Totalmente, sim. Uhum. Terrível. Terrível. Ninguém se importa. É. Uhum. É. Total. Exatamente. Bem crítico.
Não se alinha. Infelizmente, agora já acabou-se o vídeo. Vou tirar aqui, tá até passando para um outro vídeo, mas é isso, sabe? É complicado, é bastante complicada a situação, né? Dos Estados Unidos, o Donald Trump, de verdade, assim, ele tá fazendo muita sabugice. Ele tá realmente estragando a Constituição americana e a gente viu que é uma agenda, né? Ele quer cumprir a agenda. Ele começa deportando pessoas que não concordam com as políticas deles. Depois, eles começam a, enfim, a perseguir LGBTs, depois as pessoas negras também, depois continuam a perseguir os latinos, os indocumentados e assim por diante, todos nessa agenda deles que é do autoritarismo. E quando você faz essa agenda, você não está cumprindo a Constituição americana e está mostrando para o mundo que isso funciona desse jeito. Você está indo de contra a tudo que os Estados Unidos representou por todas essas décadas, né, e séculos, né, de liberdade, terra da liberdade, terra disso e aquilo. Então, você está indo de encontro com essas políticas, né, autoritárias de Donald Trump. A gente está com medo que isso volte ao autoritarismo, mas já está, de alguma certa forma, voltando e de outra forma também está sendo barrado com medidas de pesos e contrapesos, mas a gente sabe que o sistema é frágil, o sistema judiciário americano está mostrando uma fragilidade que nunca houve antes na história. Eles têm uma morosidade muito grande para combater esse tipo de autoridade, porque eles nunca conviveram com um presidente autoritário, então eles estão tendo essa dificuldade de manejamento, mas eu espero que logo, logo isso se arrume, porque se for desse jeito, cidadãos honestos e não honestos, todos vão correr as consequências, todos vão sofrer as consequências. E limitar a nossa voz vai fazer com que a gente grite mais alto. Eu acho que a gente não deve parar, a gente tem que criticar. Eu aqui também estou criticando. A gente pode sofrer uma perseguição, mas a gente não pode parar. Assim como a gente não parou durante o governo Bolsonaro e também contra o governo Trump no primeiro mandato, né? Só que agora ele está bem mais acirrado, né? Ele está bem mais crítico, ele está bem mais, assim, argiloso, né? Essa parte da personalidade dele, né? Ele não vai mudar. Ele acha que o governo, ele pode comandar o governo ao seu bel prazer, né? É como eu falei, nunca é demais, nunca é suficiente, como no livro da Mary. E assim, gente, sigam o canal da Mary também, eu acho que é importante. Eu escuto todas as vozes dissidentes daqui contra o governo, todo mundo, eu escuto todos os lados, e assim, vou trazer mais vídeos para vocês verem como é que estão aqui as mídias, né, reagindo a esse governo. Enfim, é isso que eu tinha para vocês nesse sábado pro domingo, um beijo, e a gente se vê no próximo vídeo Reacts. Espero ter ajudado um pouco, esclarecer um pouco os pontos aí sobre a personalidade desse governo também, dos podres que existem na vida de Donald Trump, aqui direto da Trumpland. Tchau, tchau, pessoal.